Vamos dar continuidade. Agora vamos para o Scout número 2, ou o segundo modelo de Scout. O Scout a seguir é um exemplo de ferramenta mais complexa de análise individual, o qual pode ser utilizado com equipes de alto rendimento. Esse Scout contém indicadores que podem ser utilizados no basquetebol contemporâneo, bem como modificado de acordo com as necessidades de análise da comissão técnica. Observe que as informações do cabeçalho, dos jogadores, da equipe se mantêm, bem como os indicadores de arremessos de 2 e 3 pontos, lances livres, bandeja, rebote, assistência e violações. Já os indicadores de passes certos e errados, o jogador passou a bola para o companheiro e essa foi interceptada, ou o passe foi para fora da quadra, então marca como errado. Roubo de bola, ação de roubar a bola do atacante. Você está defendendo e bate a bola do adversário. Toco, um bloqueio no ato de arremesso. É um dos lances mais bonitos do basquetebol, né? Só perde para enterrada. Tempo de jogo por quarto, tempos extras, prorrogação de 5 minutos e percentual de acertos e erros foram acrescidos nesse scout para análise individual. A falta técnica, J para o jogador e T para o técnico, é apontada no controle de faltas, visto que constará na súmula quem cometeu e o tempo de jogo que ocorreu. Quanto aos ataques precipitados, o jogador que tenta finalizar a bola sem esperar o companheiro se posicionar para o rebote, ou com um tempo mínimo de posse de bola, sem ter a necessidade da finalização rápida. Pessoal, vamos desligar o áudio aí, fazendo favor. Eles são avaliados individualmente e computados coletivamente. Neste caso, o número do jogador que precipitou a finalização é colocado à frente ao item precipitação no ataque. O indicador tentativa é registro total de bolas certas e erradas arremessadas, a cesta da equipe. São computados o arremesso, bandeja, lance livre, não importando os certos e errados. Os demais indicadores seguem como as explicações já dadas, apenas são computados de forma coletiva para fechar o scout. Erros defensivos. Postura, posicionamento, cobertura e cortes. Apesar deste indicador não constar em nenhum dos dois scouts, ele pode fazer parte da análise da comissão técnica e é considerado o item mais subjetivo a ser analisado, o que causa muita discussão entre atletas e scoutistas. Diante disso, fica a cargo do técnico a interpretação justa e apaziguadora, mas sempre com o objetivo de melhorar a performance individual e coletiva. É aquela situação já citada anteriormente, de você, em um determinado lance, não ter como defender a situação num total, e isso se acumularia como um erro seu. Ainda se mantém, não entra na sua estatística, entra como um erro geral. Os erros defensivos são interpretados através de erro de postura e erro de posicionamento e cobertura. Erro de postura. Postura defensiva individual básica, postura defensiva individual no ato do drible ou do arremesso. Quando a driblar, defesa pivô. Todos os posicionamentos já foram vistos na unidade 2.2. Vou desligar o áudio aí, pessoal, por favor. Desliga o áudio aí, Anderson. Aê, garoto. Não sei, mas fica entrando toda hora o áudio. Marcou errado. Erro de postura. Não flexionou direito o joelho. Não encaixou o quadril. Você está com uma postura errada. Erro de posicionamento e cobertura. Estar posicionado corretamente, tanto nos esquemas defensivo por zona ou individual, é importante para o sucesso coletivo da defesa. Por quê? Quando o jogador
erra o posicionamento, toda a defesa é comprometida. Aquela situação, estamos marcando 3-2. O terceiro jogador, que ficaria na linha de frente, desce muito lá embaixo para marcar, ou se dispersa da partida. Ele comprometeu o posicionamento de defesa. É um erro de posicionamento. Erro de cobertura. Eu estou marcando, marcação-pressão. O jogador que eu marco me driblou e não houve uma cobertura. Erro de cobertura, porque não foi ninguém nele. Ele foi sozinho diretamente para a cesta. Na unidade 2.2, detalhamos toda a postura de movimentação. Para que você entenda o que são os erros de posicionamento explicados aqui, assim quando um jogador falha na cobertura, ele também compromete a confiança do jogador que está marcando o atacante com a posse de bola. Pois, caso esse jogador seja cortado ou driblado, não tem ajuda. Muito provavelmente o ataque será finalizado com sucesso. Eu acabei de citar. Eu estou marcando individual, o atleta me driblou, meu adversário me driblou, ninguém fez a cobertura, ele foi lá e converteu 2 pontos, fez a cesta. Outra questão importante é quando o jogador que depende do outro setor ou o seu atacante individualmente deixa o seu posicionamento às pressas para auxiliar o companheiro que foi cortado ou ocupado no lugar dele, que deveria estar no setor para auxiliar um erro de posicionamento. Ele pode cometer a falta, serem computados a ele o erro defensivo de não marcar e a falta. Portanto, os erros defensivos são dominados erros de cobertura, de postura defensiva, de pernas, braços, tronco, posicionamento correto em relação à bola, desatenção, chegar atrasado para marcar, deixar arremessar, não bloquear no rebote, ser cortado e dar o fundo, sempre que o atacante se encontra próximo à linha de fundo e a posse de bola, o defensor deve posicionar fechando o fundo, isto é, joelhos semiflexionados, pernas afastadas, na posição antero-posterior. E quando encontrar no lado direito, a perna direita vai em cima da linha, e vice-versa. Esse posicionamento impede o corte que seja feito pelo fundo, onde é mais difícil o lado da ajuda auxiliar, e conduz o atacante para cima, cuja defesa do lado de ajuda é mais eficiente. Vamos traduzir isso aí. Quando você está defendendo e você percebe que quem conduz a bola tem dificuldade em driblar de um determinado lado da quadra, primeiro, seu posicionamento de defesa será para que esse jogador drible com maior dificuldade. Suponhamos, estamos na defesa, o armador vem conduzindo a bola, ele tem dificuldade de driblar na mão esquerda. Eu vou fechar o lado direito dele para que ele drible com a mão esquerda e eu possa roubar a bola. Ou então, vou direcioná-lo para a lateral da quadra, para prender ele próximo da linha lateral da quadra. E assim eu posso efetuar um bloqueio durante um passe ou roubar a bola dele, porque ele tem dificuldade de driblar com a mão esquerda. Isso também acontece na posição lateral da quadra para o fundo, próximo da minha cesta de defesa. Eu vou fechar o atacante, marcando, eu vou fechar ele, cercar e fechar ele até que ele chegue lá no cantinho entre a linha lateral e a linha de fundo. Vou prender ele no canto. E isto é um posicionamento correto de defesa. Vou sempre me posicionando de modo a prendê-lo, trancá-lo, fechá-lo. Assim, se eu tiver uma ajuda de mais um defensor, fica mais fácil de pegar a bola. Se você analisar a maneira como explicado, fica fácil deduzir que o erro individual ocorreu. Basta colocar um risco de acordo com o indicador que contemple a falha realizada para o jogador que errou. Entretanto, é importante analisar o contexto todo para interpretar porque o jogador errou, o qual jogador errou. Assim,
Caso a cobertura não tenha sido realizada por desatenção do jogador, que deveria estar posicionado para a cobertura, o erro deve ser computado para o jogador que foi cortado e para o jogador desatento. Traduzindo, estou marcando o meu marcador e ele está driblando, ele passa por mim. O meu parceiro tem que fazer a cobertura e eu vou marcar o jogador que ficou livre. Se o meu parceiro está desatento e ele passa por nós dois, um erro é meu e o outro erro é dele. São dois erros. O erro desses dois jogadores pode causar um erro de outro, através da seguinte situação. Olha lá. Dois jogadores cometeram os dois erros, ou seja, ele me driblou e driblou o meu parceiro. Mas a defesa é coletiva. Outra pessoa abandonou a posição para socorrer o meu parceiro. E a bola chegou na mão daquele atacante que fez a cesta. Nós três erramos? Não. Errou eu, porque ele me driblou. Errou o que estava desatento, somente. O terceiro não conta, porque o terceiro foi fazer a cobertura do segundo erro. Então, o erro fica para mim e para o segundo. O terceiro, não. Outra situação. O ala do seu time tenta finalizar um contra-ataque, ou a bandeja, e erra. Então, o pivô adversário pega o rebote e realiza um passe longo para o ala da equipe adversária, que disparou no contra-ataque. Disparou no ataque e ele deveria ter sido marcado por aquele que estava atacando. Esse jogador realiza a finalização com sucesso e o scoutista interpreta apenas como o fim da ação, computando o erro para o jogador que marcava ele, ou seja, que tentou fazer a bandeja no contra-ataque. Então tá, vamos lá. Situação de contra-ataque. A minha equipe errou a cesta. Esse jogador que errou era o responsável em marcar um jogador que imediatamente fez um contra-ataque e fez a cesta. O erro é deste jogador? Consequentemente, no scout deverá interpretar que não, porque ele não teria possibilidade de buscar, de marcar esse indivíduo que saiu num contra-ataque, uma vez que ele acabou de efetuar o arremesso. Nessa situação, nós vamos sinalizar no scout que foi um erro de bandeja, apenas, não de marcação. Ah, mas proporcionou um contra-ataque. Foi mérito da equipe adversária. Não foi erro da minha equipe. Se você analisar a movimentação toda, perceberá que o jogador que tentou finalizar no contra-ataque não conseguiria voltar para a defesa e marcar o seu jogador. Não apenas porque ele disparou no contra-ataque, no ataque, sem participar do rebote, mas também porque o passe após o rebote defensivo foi longo e preciso. Portanto, o erro é coletivo, e não apenas de um jogador, visto que toda equipe tem esquema para o balanço defensivo, isto é, deixar sempre dois jogadores pré-determinados pelo técnico e de acordo com o esquema ofensivo protegendo a defesa. Normalmente quem faz essa função são os jogadores posicionados mais distante da cesta, ou próximo da cabeça do garrafão, os quais não participaram do rebote ou de uma ação ofensiva próxima à cesta. É aquela situação que eu já citei nas aulas anteriores, o balanço defensivo. Ah, mas eu estou no ataque, corretamente. Mas é muito importante você manter dois jogadores para que evite um possível contra-ataque da equipe adversária. Ah, mas eu vou atacar com 3? Não, eu vou tocar com 5. Mas 2 precisam se posicionar rapidamente com atenção na cabeça do garrafão ou distante da cesta para ter o equilíbrio e não sofrermos um contra-ataque. Esses são apenas alguns exemplos, por muitas outras situações que deverão ser interpretadas, considerando um conjunto de ações, e não apenas da parte delas.
Desse modo, você evitará uma discussão entre os atletas da sua equipe e fará uma interpretação correta do erro. Finalizando, o percentual de acertos e erros é calculado de forma simples. Por exemplo, o jogador arremessou 20 bolas e acertou 10. Então, seu percentual é de 50%. Seja ele de acerto ou de erro, porque ele é a metade. Você pode realizar o cálculo de forma individual e coletiva, ou seja, a equipe tentou 15 contra-ataques e finalizou 5 com êxito. Então, uma margem de 33% de acerto. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no modelo do Scout 2. Esse é um pouquinho maior, né? Estão visualizando? Dá para ver aí certinho? Dá. Dá sim, dá para ver. Então vamos interpretá-lo agora. Como o anterior, tá lá, ó, jogo, número, é o primeiro, segundo, terceiro jogo no seu campeonato, torneio. Então você acrescenta ali. Data, o dia, hora, horário. Por que é importante colocar o horário? Porque às vezes você tem um jogo pela manhã e o próximo jogo é à noite. Então tem uma diferença entre você jogar de manhã e jogar de noite. De noite é mais fresco, a temperatura é mais agradável. De manhã, comumente, pode ser um tempo mais seco. Então, ali você consegue visualizar uma possível diferença numa queda de rendimento ou não. Local, já para você ter a noção também, se foi numa quadra descoberta, uma quadra coberta, um ginásio poliesportivo. Observação, você acrescenta no final do jogo. O que aconteceu? Nós estávamos jogando em uma quadra descoberta e choveu. Foi uma situação inesperada, mas pode acontecer. Equipes, a minha e a equipe adversária, óbvio. Primeiro lado do quadro, o lado esquerdo. Olha lá, começou com o número. Aqui já até descreveu, né, de 4 a 15, que é o ideal, que é a regra da FIBA. As numerações do uniforme deverão ser de 4 a 15. Infelizmente, tem equipe que não respeita, mas aí vai ter que rasurar aqui, caso tenha um número diferente. Jogador de 1 a 12 é o nome, acrescenta-se o nome de cada atleta. Aqui vem uma diferença. As faltas estão com um quadradinho em branco, não o número aqui na frente. Por que isso? Para você diferenciar a falta que ele fez. Por exemplo, uma falta simples. A pessoa está driblando, você toca, bate no braço dela. Mesmo que for sem intenção. É uma falta sinalizada com a letra P. Então, naquele espaço em branco, você coloca o P. Ele estava arremessando, eu fui lá e bati no braço dele. Ele errou a cesta. Então, eu cometi uma falta, mas o adversário vai cobrar 2 lances livres, porque ele não acertou a cesta. P2. Se ele tivesse acertado a cesta, P1, porque ele vai cobrar 1 lance livre. Então, se eu tenho ali uma sinalização P2, P1, P1, eu fiz 3 faltas. Uma falta, a pessoa não acertou a cesta, mas nas outras 2 eles fizeram a cesta e ainda tiveram um lance livre de bonificação. Ou seja, está fazendo uma falta numa hora erradíssima. FT, falta técnica. Se você fez uma violação ou uma falta no jogo, ou por um determinado lance, você resolveu reclamar com a arbitragem. Foi punido com a falta técnica. Coloca ali, um tracinho. Uma falta técnica. 2 faltas técnicas, 2 tracinhos. E assim por diante, em qualquer jogador. A diferença está ali, ó.
2 pontos, 3 pontos, lance livre, rebote e passe. Ah, então você já caracterizou melhor. Você contou de modo geral 2 pontos. Então, 2 pontos é a bandeja e qualquer possível arremesso da área de 2 pontos. 3 pontos, arremesso longo. Lance livre. No ato do arremesso, eu sofri uma falta. Quantos lance livre? Certos e tentativas. Olha a outra diferença. Lá era certo e errado. Aqui é acertos e tentativas, que possuem o mesmo significado. A diferença é que aqui fica característico que você tentou 4, 5 vezes e quantas vezes você acertou. Rebotes. Olha o outro fundamento. De ataque ou de defesa? Quantos rebotes eu peguei no ataque e quantos na defesa? Ah, meu armador tá pegando mais rebote que o pivô. Opa, pera lá. Tá acontecendo alguma coisa estranha aí no jogo. Cabe você identificar e já vai ficar claro aqui no Scout. Passes certos e errados. Aqui haja espaço, hein? Porque os passes são muitos durante a partida. Assistência, olha lá, o lance que eu comentei aquela hora, que para mim só conta quando acontece o passe e a cesta. Se errou, eu não marcaria. Mas, de acordo com o objetivo, se for um objetivo lúdico, passa-se a contar. Roubos de bola. Quem é o jogador da minha equipe que consegue roubar mais a bola? Aqui vai descrever. Tocos. Qual é o meu jogador que mais distribui tocos numa partida? Violação. Lembrando, violação são as infrações às regras do jogo. Quais são os meus atletas que mais infringem as regras do basquetebol, que estão com dificuldade do jogo? Aqui eu fica bem característico. Tempo em quadra. Tá aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Eu vou definir, aqui vai ficar claro para mim qual é o jogador que mais tempo permanece na quadra. Eu tenho como referência, eu sempre que possível assisto o jogo da NBB. E lá no intervalo ou antes do jogo, sempre aparece, quando tem o jogo do Minas, o Leandrinho. Aparece lá o destaque da equipe. Leandrinho, tantos pontos por jogo, 32 minutos por partida. Opa, então o cara joga quase o jogo inteiro, porque são 4 períodos de 10. Se ele joga 32 minutos, significa que ele joga 8 minutos por período. Eu tenho que ter alguém para marcar ele nesse tempo de jogo aqui. Se der prorrogação, tá lá. Primeiro, TP e segundo, que é os tempos extras. Prorrogação. Não deu prorrogação? Passa um traço aqui e fecha. Percentual de erros e acertos. Você vai calcular de cada jogador pelo que ele fez. Ele mais errou ou ele mais acertou? Definido isso, acredito que ninguém tenha dificuldade com esse quadro também, né? Aqui está caracterizado o segundo scout e mais completo, porque acrescentou os tempo, número de infrações e algo toco. Então aqui fica mais visível de você verificar os erros da sua equipe e o que você terá que melhorar para atingir a performance. Terminado esse aqui, vamos para a nossa diversão, né? Eu falei, professor, eu vou ter que Alguma sair dúvida? aqui. Tá aqui a parcial, para encerrar. Já fiz, já, professor. Que bom. Mas tá aí para quem ainda não marcou. Também já mandei já pro senhor. Essa é para até semana que vem, né, professor? Não entendi.
Essa aí até terça-feira que vem, né, para fazer, né? Corretamente. Mas, Professor, quanto mais vou ter que cedo, pilotar. melhor. Vou ter que dar uma saída também, professor. Vou ter que pilotar agora. Ah, todo mundo anotou ali? Sim, anotando. Sim. Eu printei aqui. Minha senhora mandou no grupo também, né? Já mandei lá. Então, só vou bater a foto aqui do encerramento da aula. Fico agradecido pela participação de todos. Lembrando que as atividades também estão lá na unidade 4.2 no portal. Tá lá os slides e as questões.